E se a saúde mental não se restringisse ao domínio da mente? E se ela fosse um fenômeno que emerge de toda a nossa coerência, corpo, emoção e linguagem? A gente anda em um momento meio estranho do mundo, né? Tá tudo muito acelerado. A inteligência artificial está piorando ainda as coisas. As redes sociais estão gerando uma pressão enorme no parecer ser. A gente anda correndo e não sabe para quê, nem do quê. E onde a gente está? De cabeça baixa, imersos numa tela e desconectados, muitas vezes, daquelas pessoas que a gente ama. Eu queria trazer aqui uma perspectiva para a gente pensar junto. Dentro da ontologia, a gente fala que existe uma coerência dinâmica, que todo ser humano é uma coerência dinâmica entre corpo, emoção e linguagem. Linguagem como mentes, pensamentos, narrativas. Essa divisão, ela, na verdade, ela não existe. Ela só existe para a gente ver algo, para a gente fazer alguma coisa com isso, para a gente poder intervir. O que quer dizer isso? Que quando a gente assume uma postura corporal ou assume um determinado ritmo ou uma tensão corporal, a gente tem uma predisposição a conectar com espaços emocionais e a narrativas que talvez com uma outra tensão ou outro ritmo corporal, a gente conectaria com outra emoção, com outras narrativas, e vice-versa. De acordo com as histórias que a gente se conta, do que a gente vê numa determinada situação, a gente conecta com um espaço corporal e não com outro. E a comunidade se expressa a partir dessa emoção. Isso é tudo muito dinâmico, mas existe uma coerência. Querem ver? Imagina se eu chego aqui e digo para vocês: eu estou muito, muito feliz. Ou então eu chegasse aqui e dissesse: eu estou muito triste. Fica estranho, né? Não tem coerência. A gente percebe quando alguma coisa não está encaixando. Por quê? Porque essa coerência ela existe entre o que a gente está se contando, o que a gente está dizendo, como o corpo está reagindo, como ele está se expressando, qual é a emocionalidade que está aparecendo. É muito plástico e a gente consegue identificar as incoerências. Ok, mas e qual é a relevância dessa conversa nessa noite que a gente está falando sobre saúde mental? É a possibilidade da gente olhar o corpo como uma porta de observação e uma porta de possibilidades, para a gente talvez começar a encontrar coerências que nos possibilitem abrir mais possibilidades para lidar com as situações do dia a dia. Querem ver? Quando vocês veem essa imagem, qual é a emoção que está aqui? Medo. Olha só, o olho está bem aberto. Isso é uma reação fisiológica, para a gente ver de onde é que está vindo o perigo. Existe uma tensão corporal alta. Por quê? Porque eu preciso dar no pé, ou eu preciso atacar aquilo que vai me causar algum dano. Provavelmente ele está em apneia. Porque essa respiração do medo, para quê? Para sem respirar, para não alertar aquilo que pode me atacar. Isso é uma reação fisiológica, mas está tudo aí, essa coerência. Agora olhem isso. Que emocionalidade está presente aqui? Me ajudem. Alegria, felicidade, leveza, confiança,
satisfação. Olhem, o olho dela tem um brilho. Ela está olhando no horizonte. O mundo tá amplo. Tem uma tensão corporal exata para o momento presente, que é nem de mais nem de menos. Eu arriscaria dizer que a respiração dela está fluida, harmônica, exata. Agora imaginem, essa pessoa indo apresentar um projeto para um cliente pela primeira vez. Ou então, primeiro dia de trabalho. Ou então, saindo com alguém pela primeira vez. Qual das coerências abriria mais possibilidades para ela? Essa ou essa? A segunda! Porque aqui ela olha para o horizonte como um lugar cheio de possibilidades. Agora imagina que alguém vem atacar ela. É melhor ela morrer de medo e sair correndo para se proteger. Cada coisa no seu lugar, mas é uma plasticidade que existe. Agora, queria que vocês pensassem. Quando vocês têm uma conversa com vocês de que algo está sendo injusto, uma situação ou uma pessoa, qual é a emoção que aparece? A raiva. E a raiva, ela tem um tônus que vai crescendo, eu vou ficando muito, muito contraída, com as mãos fechadas. Isso tem um porquê. Porque ou eu vou me proteger, ou eu vou fazer tu parar com essa injustiça. A minha mandíbula, ela se contrai. Os meus olhos se fecham. Existe toda uma coerência na raiva. Percebem? Esses conceitos foram amplamente estudados por uma psicóloga e pesquisadora em neurofisiologia chamada Susanna Bloch, e ela plasmou esse método chamado Albemoting, que consiste em plasmar, identificar e modelar posturas corporais, expressões faciais e padrões respiratórios, que ela fez de 6 emoções básicas, que fazem com que, no momento que a pessoa entra naquela postura corporal, com aquele padrão respiratório, aquela expressão facial, ela vivencia genuinamente aquela emoção. Aqui está um pequeno resumo, que eu não vou entrar nos detalhes, mas o que eu quero trazer de relevante aqui? Que o inverso também é verdadeiro. Quando eu consigo me dar conta que eu estou em determinada emocionalidade, com determinada postura corporal, com determinada expressão facial e respirando de um jeito, eu posso parar, me dar conta e começar a regular isso, para voltar para o centro e, ao invés de reagir, escolher, que é o maior ato de liberdade humana. Vamos experimentar? Então, eu vou convidar vocês a pensarem, relembrarem, conectarem com uma experiência de algo ou alguma situação que trouxe muita raiva para vocês. Muita, mas não pode ser pouca. Muita raiva. E só comecem a lembrar e deixar que essa raiva comece a se expressar no corpo de vocês. Se quiserem fechar os olhos, ninguém vai demonstrar nada para ninguém, só para vocês perceberem algo. Enquanto vocês estão conectando, vocês podem ir percebendo o que vai acontecendo no corpo de vocês. Eu vou convidar vocês a abrirem as mãos e colocarem as palmas da mão para cima, as mãos depositadas no colo de vocês, bem relaxadas, mas não parem de pensar na raiva, na situação, na pessoa, de sentir essa raiva, mas não deixem a mão se fechar. E sintam a raiva mais forte, mas não deixem a mão se fechar. Percebe que parece que dá um curto-circuito? Que ou é uma coisa ou outra? Com a mão aberta, relaxada, eu não posso sentir raiva, porque a primeira coisa que eu faço é fechar a mão. Então, olha só que isso é incrível, porque é fisiologia pura.
Então eu posso começar a me dar conta que existe algo que eu posso começar inteligentemente a modelar, para começar a voltar para o meu centro, que é o lugar de escolha. Bom, eu fiz 5 sessões de mentoria com a Aninha, para vir falar para vocês, e há 2 dias atrás, eu estava em pânico, mas eu não sabia que era pânico. Eu estava tensa, eu estava quieta, eu estava agitada, eu não conseguia dormir, até que eu parei e disse assim: "Marta, olha só, o que é que está acontecendo?". E eu me dei conta, eu estou com medo. E sabe por que que eu estava com medo? Porque aqui tem várias pessoas que eu amo, estão todos aqui nesse cantinho, tem algumas ali espalhadas, e que eu não queria fazer feio para essas pessoas. Nem para a Lu, que me convidou, nem para a Aninha, que é responsável por esse movimento maravilhoso. E eu disse: "Gente, eu não posso arriscar nada aqui, tem que dar certo. Como é que eu vou fazer isso dar certo? Eu não sei se eu sei falar em 12 minutos". E eu me dei conta e eu disse: "Gente, é só medo. Quem sabe eu abro a conversa de pedir ajuda e ver o que que eu posso fazer para transitar pelo medo menos tensa, menos apneia". E aí eu conversei com a Lu, eu pedi ajuda para o Ricardo, e eu tô aqui, e eu tô feliz de estar aqui. Existe um saber intuitivo na gente, disso tudo que eu tô falando, quer ver? A gente sabe quando o nosso filho chega em casa e ele está chateado, ou ele está brabo, ou ele está triste, sem dizer uma palavra. A gente sabe, por exemplo, quando a gente vai numa loja, num restaurante, conversar com alguém, se aquela pessoa que nos atende está bem, está para cima, ou não, sem nem conversar com essa pessoa. Intuitivamente, a gente sabe. O que a gente não sabe é que a gente pode começar a usar isso, talvez, como um arsenal, para a gente começar a escolher como que a gente quer lidar com a vida e com todos esses desafios que aparecem na nossa frente. Porque a coisa mais importante é o autoconhecimento. Quando a gente começa a se dar conta e começar a se afastar e ver o que está acontecendo, a gente sai da reação e entra na escolha, que, de novo, é a nossa maior liberdade. Mas como eu trago isso para o dia a dia? Imaginem, por exemplo, que vocês estão com aquela raiva do exercício, grau 10 de 10, querendo estrangular alguém. E aí vocês param. Lembram que sempre alguém diz: "Respira". A gente pode até nem respirar, a gente só solta o ar que já funciona. A gente toma uma distância, olha, se pergunta: "O que está acontecendo? Como é que está meu corpo?", né, em geral a gente fica assim, os ombros lá para cima, solta o ombro, observa: "O que que eu estou me conversando aqui?". E ao invés de brigar, eu abro uma conversa. Qual é a diferença entre brigar e abrir uma conversa? Para o nosso próprio bem-estar e para a nossa saúde mental. Ou então, por exemplo, quando a gente está com medo, como eu estava 2 dias atrás, e ao invés de ficar lá sofrendo, sem dormir, toda tensa, abrir e dizer: "Estou com medo", e pedir ajuda. Ou: "Não estou me sentindo bem, alguém me ajuda?". Doutor Marco falou isso, a coragem da gente poder pedir ajuda. Porque na verdade é isso, né. Quais são essas melhores coerências ou essas melhores versões de nós mesmos, para a gente lidar e construir a vida que a gente quer viver. Muito obrigada.